Polícia Federal vê tentativa de intimidação em live de Eduardo Bolsonaro. Após as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro em uma live que foi transmitida ontem, nas quais menciona integrantes da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, afirmou ao blog que recebeu com indignação mais essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais. Ele disse ainda que a Polícia Federal vai adotar as providências legais cabíveis. O parlamentar mencionou o delegado Fábio, Alvarez, responsável por investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, e diz assim: cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo, deixa eu saber. Não, se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio se ele conhece a gente, foi o que disse Eduardo. E essa fala foi feita após o Eduardo afirmar que pretende trabalhar para retirar o ministro Alexandre de Moraes do Judiciário, reforçando o tom de confronto com o STF. Aí, para completar, a gente tem a notícia, já aí, só pra gente pontuar, Gerlane Lima, a história da suspensão dos vistos, dos ministros. Inclusive, parece até que a filha do Alexandre de Moraes, que faz faculdade em Yale, vai ter que voltar para o Brasil porque também foi cancelado o visto dela. Também circulou essa história, Luciano, nos Estados Unidos, que suspenderam os vistos de Alexandre de Moraes e de outros 7 ministros do tribunal. Na sexta-feira, o secretário de Estado do governo Trump, que cuida das relações dos Estados Unidos com outros países, anunciou que revogou os vistos americanos para Moraes, de seus aliados e também de seus familiares imediatos. E de acordo com fontes do governo federal, além de Moraes, tiveram os vistos suspensos o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin, Dias Toffoli, o Cristiano Zanin, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Além dos ministros, o Procurador-Geral da República também, o Paulo Gonet, também teve a permissão para entrar nos Estados Unidos suspensa. Os ministros André Mendonça, o Nunes Marques e Luiz Fux ficaram de fora da lista. Danilo, a corda esticou de vez, teve a colocação da tornozeleira no Bolsonaro. Ele estava com $14 mil em casa. Ninguém guarda $14 mil em casa, Danilo, se não estiver pensando em fazer uma viagem, tá? Ele disse: não, eu sempre tive dólar em casa. Ok, uma coisa é você ter $500, $1.000. Agora, $14 mil guardados em casa é muito esquisito. E ele foi proibido, tem uma série de proibições para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí na resposta veio essa coisa que parece briga de menino, não, eu vou cancelar aqui os vistos então de vocês. Aí o Eduardo Bolsonaro já vai colocar uma foto do Alexandre de Moraes jovem com a camisa do Mickey, com as orelhinhas do Mickey, Aí Alexandre de Moraes já diz: não, mas nós sempre teremos Paris. Aí, enfim, virou conversa de menino ruim, Danilo Sá. Pois é, eu sinceramente, Luciano, acho que não tem mais volta, viu? Acho que aí chegou num nível em que nenhum dos envolvidos mais vai prever algum recuo, O Eduardo Bolsonaro chutou o pau da barraca, O Eduardo Bolsonaro, eu até disse na semana passada aqui, ele tá indo por tudo ou nada e para ele não tem mais volta. Ele vai fazer o que for possível. Ontem na live ele deixou muito claro qual era o objetivo dele, que é tirar Alexandre de Moraes do STF. O lado ruim para o ministro Alexandre de Moraes e para o STF é que o leque de opções que Donald Trump, o governo americano, tem para adotar em relação ao Brasil é muito grande. E o Brasil não tem quase nada em relação a aquela história do mico brigando com o gorila. O Brasil não tem nem condições de retribuir a taxação, para começo de conversa, como alguns aí chegaram a ventilar, o Lula está enfrentando os Estados Unidos. Lula não fez nada em relação aos Estados Unidos até agora. Só quem fez foi os Estados Unidos em relação ao Brasil, porque ele não consegue fazer nada. Ele tinha que estar lá negociando e está soltando bravatas aí, surfando na onda, para tentar melhorar a sua imagem em relação à opinião pública. É grave a situação que se encontra o Brasil. As medidas adotadas por Moraes sexta-feira são bastante questionáveis de novo. Me desculpe, mas você acusar um ex-presidente da República, que está sendo julgado por algo que também é bastante questionável, de que ele tem risco de fuga, e você apresenta como indício de risco de fuga twitters postados por ele e pelo filho, isso é uma piada, Mas Alexandre de Moraes, daí a crítica, inclusive, à Polícia Federal, que foi ela que pediu a tornozeleira eletrônica. A investigação da Polícia Federal indicou risco de fuga. Qual era o risco de fuga? As postagens que eles fizeram nas redes sociais. É uma piada, para o governo brasileiro. Mas tinha os $14 mil, Mas aí foi descoberto na operação de busca e apreensão. Ele não pode pedir, ele já tinha pedido a tornozeleira eletrônica. Hoje a gente tem um ex-presidente da República preso sem condenação. Aliás, é a primeira vez que eu vejo isso aqui no Brasil. Ele está preso, o ex-presidente Bolsonaro, porque ele está com a tornozeleira eletrônica. Só usa a tornozeleira eletrônica e ele está preso. Isso não existe. E é uma decisão extremamente questionável, sim.
Daí a reação vinda do governo. E aí alimenta muito o discurso lá de Eduardo Bolsonaro para o governo americano. E a impressão que passa é que o governo americano engoliu de vez a história. Acredita 100% na história. Comprou a briga, né? Comprou a briga. E é o que eu disse. Eles têm um leque de opções gigantesco que vai ser devastador para o governo brasileiro, para o país, né? Não necessariamente para o governo. Você imagine se a Donald Trump ameaça aumentar a taxação. É uma das coisas que ele pode fazer com alguma tranquilidade, inclusive. Ou colocar aquela lei, não sei como é que pronuncia a lei, que coloca empecilhos econômicos lá para os envolvidos. Ele usa geralmente. Mas essa questão da cassação dos vistos foi dentro daquela lei. Já foi dentro daquela lei. A cassação dos vistos é só assim. A cassação dos vistos é só um início disso tudo, né? Eles, por exemplo, os ministros ironizavam isso, né? Alguns meses atrás, a piadinha era qual deles ia ter o visto cancelado porque o Eduardo Bolsonaro foi para lá. E eles ironizavam o Eduardo Bolsonaro. Hoje estão todos eles, ou quase todos, com o visto cancelado. É uma crise sem precedentes na história do governo brasileiro, da história do país, e a gente não sabe ainda onde isso vai parar. É um momento realmente muito grave, e como eu disse aqui, vocês vão lembrar, o ouvinte também fiel aqui no Rede também. No primeiro dia aqui, quando Donald Trump soltou a história dos 50%, no dia seguinte, no caso, eu disse aqui que Lula não demonstrava ter o mínimo de capacidade diplomática para resolver o problema. Ele continua sem demonstrar pelo pior. Ele vai agravando a crise diplomática com os Estados Unidos, em relação a querendo conversar com China, com Rússia, totalmente maluco aí a estratégia adotada pelo governo brasileiro, quando claramente China e Rússia não vão se opor ao governo americano. Só mesmo alguém que está preso aos anos 80 ainda, na Guerra Fria, para imaginar isso. Deixa eu só fazer uma correção. Eu disse que era filha do Alexandre Moraes, e muita gente me corrigindo aqui. Obrigado a todos que corrigiram. É a filha do Barroso, né? Do Luiz Roberto Barroso, que está em Yale e que teve o visto cancelado. Ontem, né? Segundo o UOL, ela não estaria mais. Ela não estaria, exatamente. Essa informação, né? Ela mora no Brasil, ainda tem algumas coisas lá, mas não reside aqui e faz um doutorado. Um doutorado, exato. Aqui no Brasil. Bom, enfim. E sobre a questão dos 4x4, só uma última informação que eu esqueci. Na sexta-feira, a Prefeitura de